111. Aspas. O profeta que tem um sonho, conte o seu sonho, e o que tem a minha palavra, anuncie a minha palavra verdadeiramente. Que comparação há entre a palha e o trigo? Fecha aspas. Jeremias, capítulo 23. O profeta é um médium, um intermediário, seja lá qual for o seu dom espiritual, e a sua conduta deverá ser, pelo menos, a mais perfeita. Como fora da virtude não pode haver grandeza real, se o médium ou profeta não puder ser portador de sabedoria do mundo, seja pelo menos puro na interpretação da lei de Deus, para que os anjos ou espíritos que por ele tenham de ensinar sejam aqueles que de fato possam fazê-lo. Caso contrário, será intermediário de anjos, espíritos ou almas de menos elevação, vindo a dizer coisas que contrariam a lei de Deus. Convém lembrar que Jesus, o único portador do Espírito sem medida que a terra já conheceu, começou dizendo que não vinha derrogar a lei de Deus, e sim dar-lhe cumprimento. Os 10 mandamentos representam a lei em teoria. Jesus Cristo representa a lei em prática. Quem for médium ou profeta, que se faça conforme a modelagem de Jesus, o Cristo. Nenhum médium ou profeta perderá coisa alguma em ler frequentemente o capítulo 23 de Jeremias. Pelo contrário, muito ganhará. 112. Aspas. Ao rei, porém, de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim respondereis. Fecha aspas. Segundo de Reis, capítulo 22. Não importa aqui o rei de Judá, nem o que respondeu o Senhor pela profetisa Hulda. O que importa é salientar o profetismo, o mediunismo, o revelacionismo. Profeta não é um parlapatão, não é um fazedor de discursozinhos estéreis e muitas vezes apenas blasfemo do batismo de revelação ou de espírito, como querem hoje em dia os clericalistas em geral. Profeta é médium, aquele por cujos dons espirituais os anjos, espíritos ou almas falam aos encarnados. Por eles era o Senhor consultado, porque eles tinham visões ou recebiam mensagens dos espíritos, por outras faculdades ou dons, e disso a Escritura está cheia de provas. 113. Aspas. As moscas que morrem no bálsamo fazem-lhe perder a suavidade do cheiro. Uma parvoíce, ainda que pequena e de pouca dura, dá ocasião a não se fazer caso da sabedoria, nem da glória. Fecha aspas, Eclesiastes, capítulo 10. Em matéria doutrinária, onde quer que haja oposição à moral, ao amor, à revelação, ao saber e à virtude, por certo estará havendo mosca no perfume. Quanto a parvoíces, é apenas repetição, porque a alegoria da mosca é completa, não deixa dúvidas. Apenas se todos os profetas antigos se levantassem de um jato, certamente clamariam contra o que ocorre nisso que dizem ser cristianismo. Porque de tudo pode haver nas religiões, menos, porém, o devido respeito ao sentido, à inteligência daquelas 5 palavras. Mas querendo ensinar a Deus do que aprender com Deus, os donos de cleresias e seus seguidores fanáticos teimam em pensar que estão certos, confiam em seus preceitos, em seus engodos e negam a lei de Deus. 114. Aspas. E o pó se torne na sua terra de onde era, e o espírito volte para Deus que o deu. Fecha aspas. Eclesiastes, capítulo 12. Como ninguém vive eternamente sobre a terra, mas terá que deixá-la, o corpo, que chamavam pó, a ela retornará, sendo que o espírito irá receber segundo as obras que tenha praticado. O Consolador deixado por Jesus, de quem o Espiritismo é a reposição no lugar, informa tudo muito bem a tais respeitos. Salientamos, entretanto, que o Eclesiastes sabia bem de onde vinha e para onde voltaria. A lei de reencarnação sempre foi um ponto fundamental da sabedoria antiga, do profetismo em geral.
115. Aspas. Os teus mortos viverão, os meus a quem tiraram a vida ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó. Fecha aspas. Isaías capítulo 26. Que ninguém morre para Deus, Jesus o disse e muito bem, embora não lhe dessem crédito os seus algozes. Ele mesmo teve os anjos, espíritos ou almas subindo e descendo sobre a sua cabeça. Esteve no Tabor falando com Moisés e Elias, e estes não estavam mortos. Quanto ao termo anjo, cumpre lembrar Davi, que algumas vezes diz que as pragas do Egito obrou-as Deus através dos anjos ruins. Anjo é apenas espírito na linguagem bíblica, não significando outro valor, tanto quer dizer bom como ruim. O conceito moderno é apenas moderno, ao querer que anjo seja sinônimo de hierarquia espiritual. 116. Aspas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a caridade de Deus e a comunicação do Espírito Santo seja com todos vós. Fecha aspas, segunda Epístola a Coríntios, capítulo 13. E havia mesmo a comunicação do Espírito depois do Pentecoste, e era isso a graça trazida por Jesus para toda a carne. Quem ler os capítulos 12 e 14 da primeira Epístola aos Coríntios saberá como os apóstolos faziam as suas sessões espíritas. Até o quarto século foi assim o caminho do Senhor, pois ninguém sabia de cristianismo algum. Foi Roma que, atraiçoando o batismo de revelação, forjou a sua cleresia e esse nome. Tomou o nome de Deus, da verdade e do Cristo e também dos vultos do caminho do Senhor e colocou-os no frontispício da corrupção. Em matéria de batismo de Espírito, de quem o Espiritismo é a restauração, tudo será questão de retornar aos ditos modos apostolares de culto, porque, havendo o cultivo do profetismo, o mais tudo redundará nos informes que se encontram na codificação, que é o ABC da reposição das coisas no lugar. Convém lembrar aqui Wycliffe, Hus, Lutero, Giordano Bruno e outros, eles mesmos que vieram no século XIX para fazer a codificação e seus desdobramentos, aquilo que chamam de reforma e que não tem o renovo do Pentecoste, por certo, não é ainda a reforma, porque a reforma completa é aquela que conta com a restauração do batismo de Espírito, com a volta ao profetismo. Depois de tudo feito, assim falamos para que ouçam aqueles que desejem de fato ouvir, porque a restauração agora está feita e ninguém mais a deterá, porque os homens não poderão deter as comunicações dos anjos ou espíritos. A restauração está figurada no Apocalipse e é o cavalo branco, cujo cavaleiro saiu vitorioso para vencer. Se lhe não quiserem aceitar, sairão os cavalos vermelho, preto e amarelo, que farão terríveis estragos como jamais a terra de tempo algum os viu, nem mais os verá. 117. Aspas. Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Fecha aspas. Tiago, capítulo 4. Um documento dialético em si mesmo que se constitui o caminho que a Deus conduz. É a lei de Deus. Por isso mesmo que Jesus, ao iniciar a sua missão, salientou que vinha para executar e não para derrogar a lei de Deus. Ela é teórica em Moisés e é prática em Jesus Cristo. Seus três sentidos são a moral, o amor e a revelação. Pela moral, reclama equilíbrio. Pelo amor, concita a renúncia de cada um a bem do seu irmão. E pela revelação, fornece advertências, ilustrações e consolações. Jesus foi o mais equilibrado, o mais amoroso e o mais assistido pelas legiões espirituais. Entre eles e o plano espiritual não havia distância, porque tinha os céus abertos diante de si. E assim como foi o divino molde, apresentado pelo Senhor único, que é Deus, é assim mesmo que os seguidores do caminho devem procurar ser. Quem é sem lei é sem Cristo, e não se achega a Deus.
A verdade é uma cruz, sendo que cada um deve levar a sua, segundo o divino exemplificador. É livre, porém, para fazê-lo pelo que receberá, sejam luzes ou trevas. Convém ler com atenção o capítulo final do Apocalipse, porque o seu espírito relator, emissário do Cristo, bem sabia que ele ficaria até um dia ser feita a restauração, ela que deveria então dar os ensinos minuciosos da verdade. Como a restauração está feita, o Consolador sendo o programa do Senhor, é bom ler os documentos finais da Escritura para saber que o Espiritismo é a resultante do trabalho dos mesmos profetas, porque retornaram à carne os mesmos para, sob a égide do Senhor, levarem a termo a reentrega do batismo de revelação, que fora em Roma eliminado do quarto século em diante. Convém ler bem o capítulo 7 dos Atos para aprender a não resistir ao Espírito Santo ou de Deus, porque aquele que nega a mensageria divina certamente nega a Deus e a Jesus. Pelos anjos ou espíritos é que Deus sempre advertiu e instruiu a seus filhos quando a revelação era de portas fechadas ou esotérica. E se Jesus pagou com a vida o fato de trazer a graça da revelação para toda a carne, certamente não é do Cristo aquele que blasfema contra a mesma graça. 118. Aspas. Confessai, pois, os vossos pecados uns para os outros. Fecha aspas. Tiago, capítulo 5. A exclamação de João Batista era a mesma dos nazireus. Que os vossos atos, confessados em público, vos não envergonhem. Fazei obras que possam ser confessadas em público. Roma eliminou o batismo de revelação, a graça trazida por Jesus para toda a carne, e inventou essa imundície que é a confissão auricular, que tantos serviços já prestou à imoralidade e aos sanguinários manejos da politicalha. 119. Aspas. Espírito surdo e mudo, eu te mando, sai desse moço e não tornes a entrar nele. Fecha aspas. Marcos, capítulo 9. Jesus passou pelo mundo a expelir maus espíritos e a confabular com os bons ou santos espíritos. É ridículo que os clericalistas, por causa de seus interesses mundanos, queiram negar tais fatos. O que é bom pensar também é que, havendo contato entre agentes encarnadas e os espíritos, anjos ou almas, dos melhores aos piores, tudo isso vem provar a falência dos territórios chamados céu, inferno e purgatório. Vejamos bem que Gabriel falou a Zacarias e a Maria. Notemos que Jesus no Tabor fez Pedro, Tiago e João verem Moisés e Elias. Consideremos que Jesus prometeu fazer ver os anjos ou espíritos subindo e descendo sobre a sua cabeça e, por fim, que o seu batismo seria de espírito. Portanto, da mesma maneira que é blasfêmia falar contra a revelação, também o é sustentar a tese de céu, inferno e purgatório como sendo lugares feitos por Deus propositalmente para lá atirar seus filhos. As condições e situações são de consciência, de intimidade, e os lugares trevosos o são em vista de se juntarem ali os indivíduos trevosos. Onde quer que se agrupem indivíduos iluminados ou trevosos, os ambientes se tornarão, por sua vez, gloriosos ou infernais. 120. Aspas. Porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Fecha aspas. Mateus capítulo 18. Os grandes escândalos espiritualistas sempre vieram dos que se acreditam donos da verdade, pelo fato de terem um fanatismo sectário ao qual se entregam de corpo e alma. Quem trucidou os profetas? Quem crucificou o Cristo? Quem vive a blasfemar contra o batismo da revelação?